Olá, Júlio. Caríssima. Hoje escolhemos para este programa uma frase que, confesso, me fez sorrir quando a vi na última edição da revista Granta, a revista literária com boas fotografias, uma revista dirigida pelo jornalista Carlos Vaz Marques. A frase é: não era amor, eram 4 da madrugada. A frase é do brasileiro Jordi Burch, fotógrafo, faz parte de um ensaio fotográfico dele, e é uma frase que diz muita coisa. Não era amor, eram 4 da madrugada. Mas já agora ajuda o seu pobre amigo. E as fotografias têm um tema particular, não têm? Como é? Todas sobre este tema, esta ambiguidade entre amor e sexo, julgo eu. Começando precisamente por aí, por essa ambiguidade, Júlio. Confundimos amor e sexo, muitas vezes. Concluindo que não era amor, que eram 4 da madrugada. Bom, isto está para 1000 leituras, evidentemente. Não, querida, mas deixe-me gozar o fim de semana em que eu posso pensar. Claro. Nos programas durante a semana. Eu, às vezes, ao fim deste tempo todo, que se calhar é bom, ao fim deste tempo todo ainda fico um bocado assustado e de quando em vez ainda me apetece dizer: olha, passe-me o programazinho para eu ter a certeza que não me pus o pescoço no cutelo. Porque tem que ser um bocado tiro e queda. Dá a ideia que alguém foi chamado à razão e pode ter dito: não era amor, eram 4 da madrugada, não é? Pronto, está a ver, aí está uma das dimensões que temos que manejar. Porque a Inês está a pôr-se na pele de alguém que está a olhar para trás, a lembrar uma determinada experiência, mais erótica, menos erótica, enfim. Para alguns de nós isso será muito importante, para outros menos. Mas pergunta-se, aquilo era, porque a Inês colocou a questão assim, era amor ou era sexo? Ou então poderíamos até pôr de outra maneira, que é, era amor e sexo ou era só sexo? Isto até para satisfazermos aqueles nossos ouvintes que, com razão, não gostam daquela expressão fazer amor que lhes cheira à construção civil, mas a verdade não é crua, é que todos nós a utilizamos. Pronto, e não há assim grandes alternativas. A questão da madrugada, no fundo, não creio que o autor ficasse demasiado chocado se alterasse para 3 ou para 5 da manhã. Estamos a falar, no fundo, de noite alta. Em geral, a que é que isso é associado? Sentidos mais atordoados? Por exemplo. Está a ver? Maior carência? Também por causa desses mesmos sentidos alterados, provavelmente. Está a ver? É como cogumelos. Porque pode haver carência sem nenhum sentido alterado. Mas pode ser potenciado também por isso Pode, mesmo, não é? mas, Inesinha, é assim. Suponhamos que estamos em presença de alguém. Eu admito que estou a começar por uma situação, que é uma situação, inclusivamente, em muitos casos, já patológica. Numa situação de dependência sexual. Essa pessoa, às 4 da manhã, pode ter uma relação sexual em que arranjou maneira de se enganar a si mesmo ou a si mesmo, convencendo-se, até podemos retirar a palavra amor, porque as pessoas podem dizer que isso já tem um peso muito particular, que há uma textura no discurso que pressupõe um sentimento mais profundo, digamos assim. E podemos falar
de afeto, da própria atração erótica que pode ser falseada nas nossas cabeças, digamos assim. Suponhamos que esta pessoa começou a noite em grupo, com aquela ou com aquele companheiro ou aquela companheira com que depois houve uma relação erótica, mas começou a noite na firme disposição, porque já se apercebeu que o sexo para ela desempenha uma função de ansiolítico. É uma espécie de terapia a curto prazo. Pode ter esse efeito? Pode, então não pode. Claro que pode. As pessoas que se identificam como dependentes sexuais dir-lhe-ão que atuam de uma forma compulsiva, como a consumir drogas. Dir-lhe-ão, por exemplo, que saíram naquela noite na firme disposição de não ter uma relação sexual com ninguém. E depois, olha, às 4, 3 ou 5 da manhã, acabam por ter uma recaída. Já agora temos cada vez mais dependentes de sexo, ou é sempre um número muito residual, Júlio? É difícil, querida, porque nós ouvimos mais. O que não significa que não houvesse. Desde logo, a própria entidade não é assim tão pacífica. Eu já ouvi pessoas dizerem tudo isso são lérias, são desculpas, que é para as pessoas poderem fazer o que quiserem e dizerem que não têm culpa nenhuma porque é um comportamento compulsivo. Aliás, discurso, como a Inês sabe, também pode ouvir em relação a toxicodependentes clássicos, não é? O velho Just Say No da Nancy Reagan, o que é que pressupunha? Pressupunha que o problema das toxicodependências resolve-se com muita facilidade. Basta que cada pessoa que consuma, seja o que for que consuma, diga não e ponto final. Se fosse assim tão simples, posso lhe garantir que não se gastava o que se gasta em prevenção, em tratamento, em reinserção. Ensinava-se as pessoas a dizerem just say no, diziam no e acabou. Não é assim. Eu, por exemplo, vi e ouvi ao longo dos últimos anos, lá está, com muito maior frequência, pessoas que estavam. É claro que eu depois ouço essas pessoas quando elas já estão a tentar modificar os seus comportamentos. Não é? E, portanto, pessoas que estavam profundamente desagradadas com aquilo que, de uma forma ou de outra, elas descrevem, o amargo de boca que fica depois de um encontro sexual que não deixa nada. Eu queria muito evitar uma tonalidade moralista, Inês, percebe? O que dois adultos fazem de comum acordo só diz respeito a eles. Claro. E a Inês far-me-á a justiça de ser testemunha que eu já disse aqui ao fim de semana e à semana. Eu não tenho nada contra o sexo puro e duro. Se as pessoas saem dele indemnes, se ninguém foi aldrabado, se ninguém tinha mais expectativas, etc. Mas por que cargas de água é que eu me ia escandalizar muito? As pessoas têm todo o direito de dizer para mim não serve. Têm até o direito de dizer na minha opinião isso não chega, que já é mais duvidoso. Não é? Isso para mim nunca será tão bom como o sexo com o afeto envolvido, porque do outro lado alguém lhe poderá dizer, olha, para lhe falar com toda a franqueza, para mim até é melhor. Quando o afeto está envolvido, há outras paranoias na minha cabeça que não há quando é sexo puro e duro e ponto final. Não é? Mas, portanto, eu não tenho nada contra isso. Agora, estas pessoas o que nos dizem é, primeiro, que não conseguem resistir e, portanto, não se trata de uma escolha. E por isso muitas delas lhe dirão eu não consigo recusar. E aqui, em geral, com efeito de género, por como, com todas as diferenças, felizmente, que se observam hoje em dia, em teoria, pelo menos, e com frequência na prática, em relações heterossexuais, o homem toma a iniciativa
mais a miúde, o dizer sim, talvez ou não, recai em relações heterossexuais sobre os ombros das mulheres. E, por exemplo, eu ouço mulheres que me dizem eu não consigo dizer não. E aqui, cuidado. Porque podemos estar a falar de uma questão sexual, ou seja, ela não consegue dizer não porque há uma parte dela que quer muito ter a relação sexual, ou podemos estar a falar de algo que não tem especificamente a ver com sexo. E que terá a ver mais com uma questão cultural, com uma Nem mais. determinada resignação. E um desejo de aceitação, que é, se eu o rejeito, ele vai-se embora. E eu não quero que ele se vá embora. Eu preferiria que as coisas se passassem de um modo diferente, quiçá mais paulatino, mas isso pode ser arriscado. Então, pronto, digo que sim. Pronto. Agora, quando se ouve uma pessoa delas descrever, uma pessoa dessas, peço desculpa, descrever o que sente, aquilo que muitas referem como o amargo de boca na manhã seguinte, seja na sua cama, seja na cama de outra pessoa. Há sofrimento. Porque o que aconteceu é que aquilo não foi o início de nada. Quando eu estou a dizer o início de nada, não é necessariamente, de modo algum, de um projeto de vida a dois, 3 pimpolhos, 2 cães, etc. Não é isso. Mas é a sensação de que foi uma repetição de um ato descrito como meramente mecânico. E, sobretudo, a pessoa dá consigo a pensar algo que a Inês pode escutar da boca de heroinómanos, de cocainómanos, etc., que é: lá fui eu outra vez. Lá pensei eu que já tinha liberdade de escolha e não. Lá caí eu. Lá caí eu. Pronto. Como se fosse uma armadilha, não é? Como se fosse uma armadilha. E uma armadilha que nem sequer é uma armadilha montada pelo outro. Não, mas nós, certo? quando nos sentimos em desvantagem, tendemos a ver-nos armadilhados, curiosamente, não é? Pronto, mas aí cuidado, quer dizer, se nós nos tendemos a ver armadilhados pelo outro, isso pode permitir que nós saquemos as culpas ao outro. E enquanto nós somos capazes de sacar as culpas ao outro, não reconhecemos a nossa participação naquele processo. Ora, como em todas as dependências, nós só temos hipótese de nos livrarmos delas quando olhamos para o espelho e dizemos: não, eu provoco estas situações, eu não resisto a estas oportunidades, eu tenho um comportamento que se repete. Porque é que é tão simbolicamente importante alguém dizer perante uma assembleia: o meu nome é fulano de tal e sou alcoólico? Porque, nomeadamente numa cultura como a nossa, há 1000 desculpas no bolso, na carteira, na cabeça, para explicarmos os nossos consumos, neste caso do álcool, e dizermos a nós mesmos: mas não sou alcoólico. Era o que faltava. Esse confronto, dito assim, perante uma plateia, enfim, uma pequena plateia, é importante. É. É já não escapar mais, não é? Às nossas desculpas A constantes. pessoa pode nunca mais lá aparecer. A pessoa pode sair dali para se ir enfrascar até à última ponta de cabelo. Mas naquele momento aconteceram duas coisas. A pessoa nem sequer se limitou a pensá-lo. Disse-o: eu sou um alcoólico. Ou, se quiser, eu sou um urinómano. Ou há pessoas e organizações que são capazes de dizer: eu sou um adito, etc. Pronto, não interessa. Mas a pessoa ouviu-se a si mesma dizer aquilo em voz alta. Eu aqui fiz uma hesitação porque, na realidade,
Isto é Machado Vaz no seu melhor, não é? Porque para uma pessoa se ouvir, tem que ter dito em voz alta. Senão não se consegue ouvir, presumo eu. Mas enfim, pronto. Podemos enganar, não é? Depois deste pequeno exercício de lógica aristotélica. Não, é que quando falamos para dentro, facilmente nos enganamos. É verdade. É importante dizer alto, não é? E depois não é só isso. É a integração no grupo. Porque quem está sentado sabe exatamente o que aquilo é. Passou por ali. E nós esta semana falaremos, por outras razões, da importância do grupo. Aqui é a noção, digamos assim, de, bom, eu estou a admitir algo de que fugi anos a fio, quantas vezes é o caso, mas estou a admiti-lo a gente que entende exatamente o que se passa comigo. E atenção, nós estávamos aqui a falar do exemplo dos alcoólicos. Já há estes grupos de apoio para pessoas com dependência sexual. Exatamente. Exatamente. Em que a Inês, inclusivamente, porque os nossos ouvintes podem ter a noção, mas então o que é, por exemplo, a abstinência para essas pessoas? Bom, como é evidente, pode haver variações, mas a maioria das vezes que tenho ouvido pessoas falarem desse tipo de encontros, a abstinência, inclusivamente, reflete-se no autoerotismo, ou seja, na masturbação. E há uma tentativa, no fundo, de fazer o quê? Fazer com que estas pessoas passem a ter uma distância psicológica entre elas e o ato sexual. Que faça com que, se tudo correr bem, o ato sexual depois passe a ser integrado numa relação e não ser um comportamento compulsivo de diminuição da ansiedade, a maior parte das vezes. É da ansiedade que se trata. Se quiser, mal a comparado, como diz o povo, a Inês ou eu, em vez de tomarmos uma benzodiazepina, porque estamos muito tensos, temos um encontro sexual, seja com quem for, mas naquela altura precisamos de sexo. Atenção que isto não é a mesma coisa. Pode ter o mesmo efeito. Pode ter o mesmo efeito. Pode. E com uma benzodiazepina, o efeito é limitado no tempo, não é? Porque é que os psis tantas vezes dizem, gente, a pastilha é ótima porque corta o sintoma, mas não resolve as razões da ansiedade. Porque é que os meus colegas da medicina familiar, com tanta frequência, dizem tome isto, porque nesta altura acho que precisa, mas tome 3 a 4 semanas e tal, porque senão pode ficar dependente e isso não resolveu nada. E é verdade. A Inês não precisa de ser psi para conhecer, como eu, pessoas que hoje em dia vivem à base de ansiolíticos e antidepressivos, porque já não os conseguem largar. Porque é muito complicado, porque custa, física e psicologicamente. Não é? Pronto. Já não se sabe viver sem. Pronto. Desde logo estamos a falar de drogas que provocam dependência, elas mesmas. Não é? Mas é curioso esta questão das 4 da manhã ser amor ou não ser amor. O Francisco Val, sempre gentil, mandou-me a biografia, a autobiografia do Oliver Sacks, que morreu este ano. Morreu, sim. Dedicámos-lhe um programa. Nem mais. E eu li aquilo de supetão, lê-se muito bem. O livro também não é nenhum monstro, mas lê-se muito bem. O que não é de surpreender, porque Sacks foi acima de tudo um magnífico contador de histórias. Os chamados casos clínicos. Olha, o Despertar, com o Robin Williams, com o Robert De Niro, foi escrito por ele e depois foi adaptado ao cinema.
E ele fala longamente sobre isso, das conversas com o Robin Williams, com o Robert De Niro, inclusivamente de uma sensação estranhíssima, que era ir pela rua com o Robin Williams e às tantas ter uma sensação estranha de despersonalização, porque o outro estava tão dentro do papel que tinha tiques que ele também tinha. Pronto. Uma pessoa não se apercebe do trabalho que estas coisas dão. E ele a explicar as horas que o Robert De Niro passava a observar gravações dos doentes pós-encefalíticos, não é? Para depois representar. Bom, mas o Sacks, relativamente cedo na sua vida, apercebeu-se que era homossexual. Numa altura em que a homossexualidade e o comportamento homossexual ainda era um crime nos Estados Unidos. Olha, numa altura em que, também falámos disso, não é? O Turing foi sujeito a castração química e depois acabou por suicidar. Lembra-se? Sim, sim. O filme, aliás, era magnífico. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que Sacks decidiu que ia perder a virgindade e foi para Amsterdão. Amsterdão teve sempre fama e proveito de ser uma cidade muito aberta, não é? Em que as pessoas têm liberdade de fazer muitas coisas sem serem julgadas, etc. Bom, e a descrição é muito curiosa. Portanto, estamos a falar de sexo programado, sendo que era a primeira vez para ele, não é? Programado sem saber com quem. Pois, claro, Pronto. evidentemente. Ele tinha decidido pela primeira vez, não é? E já isto, quer se queira, quer não, é uma decisão importante na vida de alguém, quando é tomada assim. Grande parte de nós não decidiu ter a primeira relação sexual desta forma, digamos assim, tão estruturada, não é? Aconteceu. Bom, mas ainda por cima, ele sem vontade nenhuma, o que se compreende, ainda num rapaz de 20 e poucos anos, sem vontade nenhuma de correr riscos de levar com a manápula da lei em cima em Inglaterra. E então ele foi para Amsterdão e, na sua própria descrição, foi para um bar e bebeu como um cacho. E quando se levantou, percebeu que não dava. Mas bom, sabe como nós homens, heterossexuais ou homossexuais, somos, não é? E, portanto, ele inchou o peito e disse que não precisava de ajuda, quem estava à volta percebia perfeitamente, e que o hotel era logo ali. Pronto. E a última recordação dele foi cair de borco à porta do bar. E agora repare nisto. Este homem acorda na manhã seguinte, no apartamento de outro homem, que o informa que teve relações sexuais com ele. Ele não se lembra de nada. E até escreve com humor que perguntou ao outro se tinha sido bom e o outro tinha dito que sim, que ele tinha ficado irritado por se tinha sido bom e ele não se lembrava rigorosamente de nada. Não é? E o outro diz-lhe, estou a citar de memória, não tenho aqui o livro, e o outro diz-lhe, não precisas de fazer o que fizeste ontem. Pelo menos não aqui em Amsterdão. E promete-me que não o voltas a fazer. Porque isto é arriscado. Tal e tal. Passa-lhe um sermão de moral. O que é uma cena fascinante, porque é alguém com enorme bom senso a passar um sermão de moral a uma pessoa que violou. Porque se ele estava sem acordo, mesmo que o outro tenha decidido que ele estava a beber assim porque queria arranjar coragem para ter uma relação, a verdade nua e crua é que não houve mútuo consentimento. É tão simples como isso. E, portanto, repare que situação curiosa, não é? Tecnicamente, um violador está a dizer ao violado que, por sua vez, está cheio de pena não se lembrar de ter sido violado porque gostaria de ter experimentado,
está-lhe a dizer, não repitas a experiência porque podes dar mal com isto. Não é assim a boa maneira de fazer as coisas, o que é mais do que verdade. É curioso, É não é? muito curioso, sem Não dúvida. é? E agora nós perguntamos, e aqui o que é que houve? Eu aqui arriscar-me a dizer que houve sexo de um. Porque de dois é um otimismo. Se alguém está, perdoa-me o termo, com uma moca tão grande que não se apercebe É que, quase uma entrega que não é válida, não é? oh querida, se alguém está com uma moca tão grande que não se apercebe que foi penetrado, dizer que estas duas pessoas tiveram uma relação sexual é um otimismo. Uma delas, para citar a velha frase dos Beatles no Hard Day's Night, uma delas was sleeping like a log. Estava a dormir como um tronco. Isto não é relação nenhuma. Não é? E cá estamos nós voltando a uma das suas sugestões iniciais, que é a questão de estarmos sob efeito de drogas ou não. Legais ou ilegais. Porque às 4 da manhã nós Podemos estar sóbrios, não é? podemos estar sóbrios e podemos estar até às meninas dos olhos, com as meninas dos olhos a afogarem-se em drogas legais, em álcool nomeadamente. E agora, como a Inês também sugeriu, foi uma das veredas, depois afastámos-nos para outra, o facto de estarmos com drogas dentro pode alterar a nossa atitude perante determinados atos. É verdade. Em primeiro lugar, não é preciso estar inconsciente, praticamente comatoso como o sexo, mas podemos estar numa situação em que dizer que houve um livre consentimento é um otimismo. Não é? Pronto. Aqui, como é evidente, também há efeitos de género, não é? Porque a partir de determinados limites, por exemplo, o desempenho sexual dos homens começa a ficar, olha, se estivermos a falar de álcool, começa a ficar seriamente ameaçado. Mas não falemos desses casos extremos, até porque acho que o que tem mais interesse é uma outra área, que é, Vamos a ela então. de uma certa forma, perdoa-me a imagem, nós podemos estar numa situação em que emborrachamos levemente o nosso superego. Ou seja, aquela parte da nossa cabeça que nos diz, pronto, daqui não passas. Ou pelo menos daqui não passas esta noite. Ou não passas com esta pessoa. Pronto. Há variância. Meu Deus, há variantes. Não é? Já nem me lembro o que é variância. Enfim. Suponhamos, não é, que nós amaciamos à força de graus alcoólicos essa instância que mora no nosso cérebro e não direi na nossa alma, para não chocar o meu querido amigo Dr. Jaime Milheiro, que diz sempre que o que nós temos é o nosso espírito no sentido do funcionamento cerebral, que depois nós resolvemos inventar a alma como algo que é transcendente a isso. O que, aliás, é um pensamento que eu partilho. Quer dizer, nós temos um funcionamento psicológico. Agora não temos uma entidade que se chama alma, como o discurso, digamos assim, ocidental sempre preconizou. Não é? Bom, isto não é a mesma coisa de dizer que nós somos só impulsos elétricos. Não é isso, não é? Mas o nosso cérebro é verdadeiramente o sítio onde se segrega o nosso pensamento. Então estamos nessa noite. Agora estamos nessa noite, estamos bem bebidos e agora alguém pode nos fazer um convite, uma insinuação, uma rasante, uma tangente com esperança que se torne secante, e nós podemos estar mais disponíveis do que estaríamos 4 horas antes quando ainda não tínhamos bebido um copo. Não é também isto que dizemos das férias, com copos ou sem copos? Sim. Não é? Ou seja, o que acontece é que naquele momento e naquele contexto, seja o contexto físico, atendendo ao que eventualmente consumimos, seja até o contexto social, isto é importante, olha, eu estava-me a esquecer, é que a Inês pode olhar à sua volta e pode estar tudo na mesma onda. E isto pode influenciar também.
Ou podemos estar só dois e isso ser completamente diferente. Nomeadamente nos mais novos, ser apontado como o estraga prazeres, como o menino ou a menina da mamã, ou isto ou aquilo, também pode influenciar. E, portanto, lá está, podem acontecer coisas às 4 da manhã que não teriam acontecido às 11 da noite. É verdade. Mas, mais uma vez, podemos empancar aqui no domínio das expectativas, não é? Eu julgo que, há pouco quando o Júlio dizia isto, pode ser uma noite de sexo puro e duro Sim. para ambos, não é? Sim. Eu diria que um dos problemas é, muitas vezes, isso não ficar claro à partida. É. Não é? Sobretudo quando isso é deliberadamente feito por um. Exato. Com plena pode ser pelos consciência dois, que... Quando um manipula o outro, porque é assim... Quando a Inês diz, e bem, não fica claro, isso tanto pode significar que a dúvida ficou a pairar, o que é aquilo, como pode não ficar claro porque ficou claríssimo, mas com uma mentira. Ou mais, que é uma das pessoas estar a levar a outra a ter expectativas que não correspondem à realidade. Daí que depois possamos vir a pedir justificações e alguém nos diga, não era amor, eram 4 da madrugada. Pior que isso, alguém pode nos dizer, não, eu nunca prometi nada, eu nunca quis mais que isso e tu concordaste. Não, e pior que isso é, provavelmente, a outra pessoa não obter resposta, não é? Nunca mais. Também acontece, não é? Depois, vamos continuar a puxar as cerejas. A Inês estava a falar e veio-me ao espírito uma canção que eu sempre gostei, do Kenny Rogers com a Sheena Easton, se bem me recordo, We've Got Tonight. Tonight, sim. E se bem me lembro que ele diz We've Got Tonight, who needs tomorrow, não é? Só precisavam mesmo daquele momento, Pronto. não é? É que também há outra modalidade, que é a pessoa viver como se não houvesse amanhã. Mas aí sabem ambos, não é? Nem mais. Ou as expectativas serem... Até porque, repare, a canção é cantada no plural. No plural. Ou as expectativas serem baixas em termos de vida, não é sequer de projeto dos dois. É da vida em geral, não é? Que aquele encontro de duas solidões, com uma vertente sexual, seja do mal ou menos. Pelo menos aquilo tem. Aliás, é muito curioso reparar. Porque, veja que não é por acaso que se diz não era amor, eram 4 da madrugada. Não se diz eram 3 da tarde. É a noção que, durante a noite, as coisas acabam por ter tonalidades diversas, digamos assim. Não é? Repare com que frequência, no próprio rock, encontrou expressões que andam neste registro. Lembre-se dos Stones, Let's Spend a Night Together. No fundo, o que é que diz a canção? Que se dá tudo o resto, vamos a isto. Não é? As canções também são purgas, não é? Bem, por isso... há uma expressão anglo-saxónica muito curiosa que não se pode de maneira nenhuma limitar à esfera sexual e que é muito bonita, que é Whatever Gets You Through the Night. Que no fundo exprime o quê? Opa, faz aquilo que for necessário para te aguentares no balanço. Não é? Mas repare que a expressão escolhida é seja o que for que te faça passar a noite. O que nos remete para outras questões, que é a noite é muito assustadora, é muito angustiante. Nunca lhe sucedeu ter uma insónia, ter pensamentos profundamente desagradáveis, etc. E de repente vem o dia e tudo Inês, parece melhor, claro. Exatamente, a Inês diz, mas muitas das coisas que eu pensei são verdade, mas não são tão assustadoras como eram 2 horas atrás. A escuridão da noite
puxa esses pensamentos É, não é? Para um lugar perdido e escuro, claro, nem escuro. mais. A insegurança, não é? Quer dizer, As interrogações perdem-se, não com as é? exceções que possam existir, não é? Eu não fui uma delas, mas quase todos nós em criança tivemos medo escuro. Muitos de nós adultos continuam a ter medo escuro. Eu conheci adultos que dormiam com uma luz tenue, mas com uma luz. Porque a escuridão total. Isso também tem muito a ver com os animais visuais que nós somos. Não é? A noção de que na escuridão absoluta nós não controlamos o que nos rodeia. E eu, como psi, diria, e controlamos pior o que está dentro de nós também, diga-se Também, passagem. também. Nesta questão, é tão bom o programa de fim de semana por causa disto, por estar a puxar as cerejas. Nesta questão do controle visual, lembre-se das pessoas que, quando estão num restaurante, se sentam sistematicamente de costas para a parede. Nunca tinha analisado esse Ah, comportamento. o que acontece é que, em geral, essas pessoas não o confessam à primeira pessoa que aparece. Não é? Mas, como é evidente, ao seu psi confessam. E isso, que é um comportamento que, em geral, não estou a dizer que não haja pessoas que já tiveram uma intuição do que se passa, mas, em geral, a pessoa, quando nos conta isso, e grande parte das vezes nem sequer veio por causa disso, à consulta. É um Mas parênteses, não é? mas no meio de uma data de coisas diz, sabe uma coisa, eu quando vou a restaurantes, etc., eu fico sempre em cadeiras viradas para a parede. Mas para ter controle do Nem que vê mais. ou para não ser, digamos, Para apunhalado. não ser surpreendida, percebe? E agora a Inês diz assim, Júlio, mas quer dizer, o Porto deve estar muito perigoso, porque nós aqui em Lisboa, nos restaurantes que eu conheço, quer dizer, ninguém nos apunhala, nem nos rapta. Não, mas são questões simbólicas. É o mesmo tipo de receio, eu já lhe contei isso, que assola a pessoa, que assolava pessoas hoje em dia. É raríssimo eu fazer relaxamentos, mas que assolava pessoas que tinham uma enorme dificuldade em fazer exercícios de relaxamento, estando eu, ou o meu colega, ou a minha colega, nas costas dela. Porque é uma sensação desagradável. Por exemplo, algumas dessas pessoas não conseguiam fechar os olhos. Porque é a sensação que fica-se à mercê de alguém que está por trás de nós. Há um sentimento permanente de desconfiança. Desconfiança. Não é? Aí está. Não é? Bom, É claro, agora permita-me a associação livre divertida. Hoje em dia já não, mas por exemplo, quando eu fazia o Sexualidades há 25 anos, eu muitas vezes tinha, entre aspas, o sintoma oposto. Eu sentava-me sempre virado para a parede. Porque como naquela altura as pessoas me reconheciam e vinham ter comigo, não é? Eu virado para a parede tinha mais hipótese de comer o meu bife e beber o meu tinto sem que pessoas amabilíssimas, depois um tipo fica com sentimento de culpa, não é? Mas também não é muito agradável um tipo estar de 5 em 5 minutos a levantar-se. Portanto, aí era uma estratégia de proteção. Aliás, há pessoas deliciosas. Como sabe, eu sou miúpe. Mas há miúpes que em determinados contextos estão sem óculos. Que é para poderem invocar estarem sem óculos para não falarem com este ou com aquele. eu também sou miúpe, Pronto, mas não corro esse risco, não é? pois é. Prefiro cumprimentar as Agora, pessoas. estamos com quanto tempo de programa? 5 minutos. Então, ainda bem, porque há uma coisa que eu gostaria de dizer. Esta coisa das 4 da madrugada não é garantia contra o amor, sabe? Contra, não é Nem garantia contra. mais, nem mais. Nós podemos ter um encontro planeado ou não planeado, ou uma curtição, ou o que quiser, e pensar que aquilo foi meramente físico. E quantas vezes o é? E como alguém dizia há muitos anos atrás, e eu escutava divertido, e
um duche na manhã seguinte lava a alma, não é só o corpo. Pronto. Não é? Ou o espírito, Ou o espírito. sem ser a alma, o espírito. Exatamente. Não é? Mas nessa altura era dito a alma. Ah, mas também, de vez em quando, aparecem pessoas que dizem: aconteceu uma coisa estranhíssima, que é, eu continuei a pensar nele ou nela. E apetece-me estar com ele ou com ela outra vez. O que pode ser, inclusivamente, quebrar um acordo tácito ou mesmo expresso. Que engraçado, eu vi sempre esta frase saída de algo que teria acontecido numa ou em várias noites, mas com um desequilíbrio, ou seja, com alguém que exigia mais do que o outro queria dar, não é? Mas esta frase também pode ser dita num contexto, em contexto de traição, em que alguém diz: mas tu estavas com aquela pessoa, e o outro diz: não era amor, eram 4 da madrugada. Oh, querida, mas tire-lhe... Porque a frase é muito bonita. É mesmo. Tire-lhe o 4 de madrugada. Tire-lhe o fotógrafo. Tire-lhe a revista. E entre numa relação entre um macho latino típico e a sua companheira e vai ouvir uma variação em ré menor disso, que é: aquilo não teve significado nenhum. Fosse às 4 da madrugada ou às 11 da manhã. Que é a tentativa, no fundo... É muito curioso, não é? Porque os homens não costumam aceitar a explicação com a mesma naturalidade que a dão. Mas é a tentativa de explicar assim: oh, minha querida, oh, alegria da minha alma, ó mãe dos meus pequerros, ó mulher que eu quero ter ao pé de mim quando esticar o pernil. Então tu não vês que aquilo não tem nada a ver com amor? Aquilo foi meramente uma questão física que teve a ver com as minhas hormonas aos saltos e que eu não quero saber dela para nada. Eu até sinto uma certa repulsa de me lembrar do que aconteceu. E depois imagino que as mulheres, mal intencionadas, raivosas, filhas de Eva, de vez em quando têm o desplante de dizer assim: mas eu não penso assim. Isso, para mim, é uma traição. E, portanto, vamos ter que conversar. Como é que se dizia no Porto? Tchau, Laura. Já, Laura, não é? Pronto. Ou seja, é a tentativa... Agora, cuidado. Eu não estou a dizer que este homem está a mentir. Nem sabemos se era um homem, não é? Pronto, mas o discurso é mais habitual por parte dos homens. Sim. Não é? E agora, como é evidente, você vai... Ainda bem que o disse e que me corrigiu. Porque eu também o vou ouvindo mais vezes por parte de mulheres. Claro. Mulheres dizendo-me: foi uma coisa de fim de semana, se o encontrar, encontro, não tenho nada contra ele, etc. Nem me passou pela cabeça acabar... Que é para não falarmos só de casamentos. Nem me passou pela cabeça deixar o meu namorado por causa dele. Pronto. Não é? Mas estas pessoas, então, para incluir homens e mulheres, muitas delas, algumas estão claramente a pôr a sua lábia em ação para tentar safar-se. Pronto. Mas outras acreditam piamente naquilo e passariam um detector de mentiras. Porque para elas sexo é sexo, amor é amor. E aquilo não teve rigorosamente nada a ver com amor. É sempre bom que a outra pessoa também pense assim, não é? Em caso de estarmos perante uma relação. E, aliás, vou-lhe dizer uma coisa, que é outra diferença habitual, não quer dizer ser obrigatória, entre homens e mulheres, que é a Inês, que fala com muito mais mulheres do que eu, sabe melhor do que eu, que há mulheres que podem ficar profundamente magoadas e ou furiosas por uma relação do seu homem, seja qual for o contexto, do seu homem com outra mulher em que nem sequer houve sexo, mas que elas consideram uma relação de grande intimidade.
E isso para elas foi grave. Enquanto, em geral, os homens, desde que não haja dedo em cima, têm tendência a desvalorizar. Júlio, e terminamos este programa lembrando... Que nos trouxe? Olha, lembrei-me dos mutantes, os velhos mutantes do tropicalismo, não é? Que vão estar em Lisboa dia 30 de novembro. Então vamos ouvir A Minha Menina. Mas deixe-me só lembrar a frase. Sim. A frase que serviu de mote para esta conversa. Não era amor, eram 4 da madrugada. Uma frase do brasileiro Jordi Burch, que faz parte do ensaio fotográfico dele, publicado na revista Granta. Vamos ficar com a frase, provavelmente... Se ele tivesse escrito, não era amor, era 1 da madrugada, nós dizíamos, ei! 4 já não. Um beijinho, Deus, até um amanhã. beijinho, até amanhã.